É Eurobike, Avenida Júlio de Mesquita, 694, Cambuí. 9h49. Quando um presidente dos Estados Unidos anuncia uma nova tarifa internacional, o impacto parece distante, né? Coisa lá de Washington, alterando o mercado financeiro global. Mas será que é isso mesmo? Olha, gente, parece que não. O presidente Donald Trump anunciou que qualquer país que mantiver negócios com o Irã pode sofrer uma tarifa de 25% em todas as transações com os Estados Unidos. Uma medida dura, imediata e com forte peso geopolítico. Aqui na região de Campinas, os números mostram que a relação comercial direta com o Irã é pequena. Em alguns casos, quase simbólica. Ainda assim, decisões como essa costumam gerar efeitos em cadeia, porque passam pelo petróleo, pelo dólar, pela inflação e acabam chegando no dia a dia do ouvinte. Exatamente. E para entender o que está por trás dessa estratégia americana, quais são os riscos e se o Brasil e nós aqui no interior podemos sentir esse impacto de alguma forma, o economista Ricardo Buzzo está aqui conosco mais uma vez. Ricardo, muito bom dia, muito bem-vindo mais uma vez ao CBN Campinas. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Prazer sempre estar aqui. Do ponto de vista econômico, Buzzo, essa tarifa anunciada por Trump, ela é mais simbólica ou pode realmente mudar o jogo do comércio internacional? Olha, para o Brasil, digamos que 0,5% de participação, que é o que o Irã representa para nós, não é algo assim tão relevante. É claro que o Brasil se preocupa por conta da interferência, né? 0,5% de participação não é tanto, mas é o nosso principal, um dos principais destinos no Oriente Médio, que é uma região sempre tensa, sempre ligada a conflitos e que manda muito no mundo por deter petróleo, né? Então, sempre que se fala numa região dessa, todo mundo quer manter lá algum tipo de laço ou pelo menos fugir de encrenca. Se você atender ao que determina os Estados Unidos, com quem nós acabamos de resolver a maior parte de uma contenda comercial imposta por eles, e não é interessante voltar nelas, você cria alguma indisposição com esse sancionado que é o Irã, e é óbvio que não é objetivo. Então, do ponto de vista diplomático, isso é sempre muito tenso. Ô, Ricardo, e analisando, né, pensando nos produtos, quais são os produtos principais que o Brasil vende para o Irã, exporta, né, para o Irã? São commodities agrícolas que são importantes para a nossa pauta, né? Aí principalmente milho, soja e açúcar. Açúcar é algo que está bem nessa região de Campinas, né? Tanto é que em 2025 nós não tivemos exportação da região de açúcar para o Irã. Mas em 2024, por exemplo, Piracicaba tinha exportado acho que 14 milhões de dólares de açúcar para o Irã. Aí o outro município da região, que eu não me recordo agora, também. Então, esse não é tanto a questão da região nesse ano de 2025 que passou. Mas poderia ter sido como foi 2024. Então, são essas três principais commodities exportadas para lá. Agora, pensando na nossa região, qual é essa relação comercial, né? E que tipo também de produtos são exportados ou importados? Porque tem esse fator, né? Não é só para importação ou para exportação, mas também aquilo que alguns mercados precisam, né? De produtos do Irã. Isso, a ordem tempestiva de Trump, ela diz negócios com o Irã, né? Por negócios, são exportações e importações. E aqui na região, tomando como base o ano de 2025, a ordem é inversa. Nós mais importamos do que exportamos do Irã, né? Nós importamos 1.300.000 dólares, o que é muito pequeno, mas é maior do que 23.500 dólares que exportamos para lá. Tudo muito pequeno, muito simbólico, né? Nas importações, quem mais importou em 2025 foi Campinas, com 780 mil dólares aqui na região, depois Itu com 552 mil dólares. As duas importaram aí alcaloides vegetais. Não sou obrigado a entender de tudo, que sou economista, né? Mas me parece que são fármacos, né? Isso aí. E também pode ser usado aí para defensivo agrícola. Depois, Sorocaba importou 1.800 dólares em uma categoria que chama frutas preparadas ou em conservas. Aí eu entendo que entra
damasco, tâmaras, aquelas frutas típicas do Oriente Médio, que chegam aqui a um preço mais salgado, porque tem um frete longo, né? E valinhos com $461 em fios e cabos elétricos. Simbólico também, né? Nas exportações, Santo Antônio de Posse exportou $14 mil em sementes, né? Típico daquela região. Jaguariúna, na mesma categoria, mais simbólico em termos de exportação, não sei como, mas de $2. Nossa! $2 curioso. Exportou de Jaguariúna em sementes. É curioso, verdade. Salto teve $9 mil. Outra coisa difícil que eu precisei entender agora, chama MOS. E MOS são artefatos de moagem. Pode ser pedra de moinho e uma série de outros produtos para moagem. Itapira exportou $94, miséria também, em reagentes de laboratório. Então, nós tivemos uma queda bastante significativa do que era em 2024 para 2025, virou algo simbólico, mas vale destacar, aqui é o contrário, nós mais importamos do que exportamos. São relações muito pequenas e nós não conseguimos ainda entender o que exatamente Trump diz com quem negocia com o Irã. Se é daqui para frente, se é com quem já negociou, se ele vai tarifar em 25% qualquer produto que saia do país que negocie, ou só aqueles mesmos produtos que foram exportados para o Irã, exemplo do nosso milho, soja e açúcar. Essa é a grande dificuldade. E aí até pensando, né, como temos poucos, né, são mínimas aí as negociações, pensando na nossa região, até Brasil, né, o risco está menos, né, no comércio direto, talvez nos efeitos indiretos da medida, Buzo. Podemos pensar assim no petróleo, questão de combustíveis ou mesmo inflação ou não? Olha, é nos efeitos, de fato, como você disse, nos efeitos indiretos, que é uma retaliação contra um país bem problemático do Oriente Médio, mas com quem nós não tínhamos problemas. E agora estão querendo nos fechar uma porta. E a ideia é, eu não quero mais brigar com os Estados Unidos, que eu vi que isso é tenso, conseguir resolver a duras penas, mas também não quero me indispor com o Irã. Resta saber, por exemplo, a reação de países vizinhos a uma sanção dessa. Isso que é imprevisível, né? Então, provavelmente, é claro, petróleo é sempre o primeiro ponto, por as barbas de molho, mas nós estamos num cenário bem diferente, talvez Trump esteja entendendo isso também, que o mundo está bem abastecido de petróleo. Tanto é que ele veio numa queda significativa em 2025 e não consegue reagir como reagiria em outras épocas num conflito, mesmo que comercial, com um país produtor, um país do Oriente Médio. Então é tudo muito nebuloso ainda, mas é um cenário que na principal commodity que a gente pensa no reflexo imediato não tem tanto potencial, mas é preciso entender melhor a medida ainda. Tanto que ainda não saiu, né? Eu tô olhando aqui o site da Casa Branca, ainda não foi publicada a ordem executiva que diz respeito a essa nova tarifa. Então me parece mais a verborragia de Trump nesse momento para depois vir essa ordem executiva. Ele falou isso ontem à noite, é possível que hoje no meio da tarde apareça essa ordem, se é que ela realmente vai continuar valendo. Isso. Né? Tem isso também. E aquela história, né? É falar por cima para entender a reação e depois escrever da maneira mais conveniente para os Estados Unidos. Vamos lembrar, o Brasil, digamos, se ele entender quem já fez comércio com o Irã, que nós não sabemos ainda se é isso que ele quer, o Brasil tem algum risco. Só que quando ele taxou o Brasil, ele não voltou nisso porque nós fomos bonzinhos, porque pedimos, não, porque complicou o país, foi insustentável para os Estados Unidos taxar o Brasil por conta da inflação que gritou por lá. Então, agora a dificuldade é saber de fato o que ele vai fazer. Porque se atingir o Brasil, isso também não é bom para ele. Ele já mostrou, ele precisou recuar claramente depois que fez isso. Parecendo num primeiro momento mais uma arma política do que econômica, né? A princípio, né, Buzo? Mas a gente monitora. Até o que ele fez.
Até o que ele fez com Maduro também, né? Não deixa de ser uma ameaça aos outros. Não, olha, se eu fiz isso, se eu consigo subitamente retirar um presidente da república de um país que tem uma segurança extrema, imagina o que eu posso fazer com qualquer um, né? Então, essa verborragia dele faz parte da tática. Ricardo Buzo, economista, obrigada pela atenção, por compartilhar os dados também, esse olhar para a nossa região. Até a próxima. Muito obrigado, sempre à disposição. Até a próxima. Obrigado, Buzo. O relógio vai marcar 10 da manhã. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Ei, já tá sabendo do novo evento gamer de Campinas? Times profissionais, campeonatos insanos, concurso de cosplay, artes e vale, área de free play, painéis, palestras e convidados que são lendas vivas dos games